De jovens, boa tarde, velhos. Boa tarde. Oh, eu fui indelicado agora, foi só para brincar com vocês, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje uma nova série aqui na nossa comunidade, uma série de reflexões sobre o reino de Deus. E como vocês já perceberam, né, vocês são muito observadores, nós estamos começando de uma maneira assim um pouco diferente, né, de uma maneira não muito convencional. Nós resolvemos montar uma sala de bate-papo real, né? Você entra em tantas salas de bate-papo virtual por aí, por que a gente não pode fazer uma sala de bate-papo real? E para me ajudar a gente a conversar sobre o reino de Deus hoje, a gente dar essa largada sobre esse assunto tão importante, eu vou contar com a preciosa ajuda do meu querido Daniel. E Daniel, para quem não sabe, ele é médico anestesista, tem 28 anos de idade, mas o que pouca gente sabe é que o Daniel tem andado comigo, tem me dado o privilégio da gente se encontrar toda semana para orarmos, para conversarmos sobre Deus, para cultivarmos a nossa espiritualidade, para chorarmos juntos, orarmos juntos. E o Daniel hoje vai me ajudar a trazer a mensagem de hoje, a gente vai bater um papo aqui. Tudo bem, Dan? Beleza, então moçada, minha mão tá super gelada aqui, não é por causa do frio, tô meio estranho aqui, mas eu vou falar o que eu sempre falo quando eu começo minha escola dominical lá com os adolescentes ou quando eu tô num grupo célula. Então eu vou simplesmente pensar que agora não é pregação e nem é nada, e simplesmente tô com meus amigos aqui, né? Então, se ao mesmo tempo é meio tenso, assim, meio desconfortável estar aqui na frente, fico muito feliz por estar aqui na Cabo Verde, porque não é segredo para ninguém que meus melhores amigos estão aqui, e é muito bom dar risada com meus amigos, e é melhor ainda quando eu posso ter liberdade de contar meus problemas para os meus amigos, e chorar junto, e almoçar junto aí por aí. Então, que esse momento seja um momento muito interessante, só de compartilhamento, vou falar um pouquinho do que está acontecendo na minha vida, e que realmente Deus possa estar guardando esse tempo, seja bem agradável para todo mundo. Legal, Dan. Então essa série sobre o reino de Deus, nós pegamos o título Venha o Teu Reino, você já deve ter percebido de onde ele vem. Ele vem da oração que Jesus nos ensinou, também conhecida como Pai Nosso. E eu gostaria de iniciar falando sobre o reino de Deus, dando algumas declarações básicas, para daí a gente continuar a nossa conversa. Tá bom, Dan? Beleza. Joia. Então veja lá, nós temos aí a primeira vez que o reino de Deus é citado no Novo Testamento. Aliás, reino de Deus e reino dos céus são expressões sinônimas, tá? Então você não se preocupe se é uma ou se é outra. Mateus usa bastante reino dos céus, mas a expressão aparece cerca de 150 vezes no Novo Testamento. E a primeira vez quem traz essa mensagem é João Batista. Diz ali em Mateus 3, 1, 2, que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em seguida a gente sabe que Jesus passa 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, e quando ele sai do deserto, a primeira pregação que Jesus faz é igualzinha à de João Batista. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mas o que é, gente, o reino dos céus? O que quer dizer isso? O reino dos céus, será que ele tem algum aspecto geográfico? A gente aprende no Novo Testamento que o reino dos céus, o reino de Deus, é a mensagem central de Jesus nos evangelhos. O assunto sobre o qual Jesus mais fala é o reino de Deus. E a gente percebe pelo menos duas características nesse reino. Que ele é tanto presente quanto futuro. Por exemplo, Jesus diz lá em Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês, é agora o reino de Deus. Ao mesmo tempo, ele diz lá em Mateus 26, 29, eu lhes digo que de agora em diante eu não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês
no reino de meu Pai. Então há aqui, queridos, uma tensão teológica entre o presente e o futuro. O reino de Deus já é uma realidade, mas ela ainda não é completamente concretizada. Ela só vai ser completamente manifestada quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, quando a nova Jerusalém descer dos céus e aqui se estabelecer em definitivo o reino de Deus. Mas a gente já pode viver o reino de Deus hoje e usufruir dele hoje. Mas quem é que faz parte? Quem é que participa do reino de Deus? E aí a gente vai ver o seguinte: quem pertence ao reino? Jesus disse lá em João 3,3 que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala isso para Nicodemos e fala isso para nós também. E pegando esse gancho aí, do nascer de novo, Dan, há quanto tempo você é um cristão? Bom, eu nasci numa família cristã, né? Então tenho 28 anos aí de vida cristã pela frente. Certo. Então você já frequenta a igreja há bastante tempo? Já, desde que eu estava na barriga da mãe. Poxa vida. O Dan é daqueles que vem de um lar cristão, né? Diferente assim de mim. E só não nasceu na igreja porque não tinha culto naquele dia, né? Ele nasceu na maternidade. Mas ele traz consigo uma carga cristã bastante grande, né? Dan, eu queria convidar você e a turma aqui de hoje para a gente dar uma olhada no nosso texto base. Nós vamos conversar sobre esse texto aqui, uma das parábolas que Jesus conta para explicar o que é o reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, o autor do Evangelho, ele compila várias parábolas que Jesus disse. Pode ser que ele tenha dito todas as parábolas de uma vez, pode ser que não. Mas ali no capítulo 13 de Mateus, você encontra várias vezes Jesus começando uma parábola assim: o reino dos céus é como... E aí vem. Gostaria de compartilhar com vocês Mateus 6:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse cheio de alegria literalmente é a partir de sua alegria. Ou seja, a alegria daquele homem ao encontrar aquele tesouro foi a sua gasolina, foi a sua motivação para fazer tudo o que ele fez. Dan, você encontrou esse tesouro, certo? Afinal de contas, faz tempo que você vem à igreja. E quando foi que você comprou esse tesouro? Não sei, acho que eu comprei esse tesouro há uns 3 meses atrás, acho, por aí, né? Mas, peraí, acho que eu não entendi alguma coisa. Eu estava dormindo no começo, quando você começou a falar. Você disse que é cristão há 28 anos, que nasceu dentro da igreja. Como é que você compra o tesouro com esse atraso assim? O que rolou aí? Então, não sei. Então, eu vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu, né? Principalmente assim, de novembro para cá, né? E, sim, né? Então, a maioria de nós, né, nasceu na igreja, tudo mais, e o reino dos céus é como um tesouro escondido. O homem foi lá, vendeu tudo para comprar o tesouro. Caramba, né? E se a gente pensar assim de forma... Quando eu penso de forma profunda na minha vida, a gente pensa assim... eu não vou nem falar que eu comprei com alegria, porque eu acho que eu nem comprei ainda, né? E a maioria de nós, assim, né? Então, é cultura chinesa. Então, a minha vida desde pequeno foi assim. A palavra que eu mais ouvia em casa era assim: vai estudar. Vai estudar. Né? E é muito interessante, porque o que eu percebo, assim... na minha casa, por exemplo, é que a gente vem à igreja todo domingo e a gente sabe da Bíblia, escola dominical todo domingo. Então, quando eu era pequeno, eu ganhava estrelinhas das professoras porque eu decorava um versículo super bonitinho, né? Mas tem essa outra parte, que os nossos pais que realmente querem que a gente estude para que a gente consiga uma boa faculdade, para que a gente consiga um bom emprego, para que a gente, e depois de um bom emprego, a gente tenha um bom salário e aí a gente está bem na vida, né? E aí foi muito interessante que em 2010, finalmente me formei. Depois de muito tempo,
Aí me formei médico. Aí o pessoal, pô, médico, papapá, papapá, né? Aquele negócio. E aí eu falei assim, nossa, agora finalmente cheguei no objetivo da minha vida, que meus pais cuidaram de mim para isso, para me formar, ter um bom emprego, e agora o negócio é ganhar dinheiro pra caramba, né? E foi muito interessante que depois de 9 meses, assim, foi uma forma meio contínua, né? Não foi um dia de repente que aconteceu isso, mas na minha profissão, assim, foi muito legal ter ganhado muito dinheiro, né? E só que ao mesmo tempo, eu fico em um dia da semana eu trabalho em um hospital de classe média alta, né? E de uma forma geral todo mundo aqui é classe média alta, né? E a gente se identifica muito com as pessoas. E o meu dia a dia de anestesiar pessoas, então ninguém é anestesiado quando está bem, né? Todo mundo tem alguma doença quando precisa fazer alguma anestesia, tomar alguma cirurgia, né? E devagarzinho nessa loucura, ao mesmo tempo que eu ia ganhando muito dinheiro, eu ia vendo pessoas velhas ficarem doentes e pessoas novas ficarem doentes. E aí foi um dia muito interessante na minha vida, que eu fiz uma anestesia para uma cesárea. Então ia nascer uma criança, né, nova. Então aquele negócio assim, ai, parabéns, tem que falar parabéns para a mãe, né? Parabéns. Aí entra o pai, fala parabéns pro pai. Aí, ai, qual é o nome da criança, né? Tem que fazer todo aquele social lá, ai meu Deus do céu, né? Porque normalmente meu paciente está dormindo, né? Então não precisa ficar conversando com ele. Mas na cesárea não pode pôr a mãe para dormir, então tem que ficar lá fazendo social. E aí foi muito interessante, que até foi engraçado, até tirar foto eles pediram para eu tirar, porque o pai queria estar junto com a mãe e com a criança. Aí eles viram, quem que vai tirar foto? Aí, doutor, você pode tirar foto para mim? Tá, aí fui lá, tirei a foto. E nesse dia foi muito interessante, porque daí eu saí dessa anestesia, né? Clima super feliz. E aí a minha anestesia seguinte era uma criança de 4 anos, super saudável, olhando para ela, estava super bem, né? E aí eu ia perguntar as coisas básicas para os pais que eu preciso saber antes de uma anestesia. E os pais, eles não tinham nem forças um pouco para responder as minhas perguntas, porque os olhos deles estavam meio chorando, né? E aí quando eu entendi a anestesia que eu ia fazer, os pais tinham acabado de descobrir que a criança estava com um câncer, e eu ia fazer uma anestesia para eles fazerem uma biópsia, né? Então é muito, acho que cansativa e a minha rotina, né? Que um dia você sai de uma sala cirúrgica tão feliz, dando parabéns para todo mundo, e cai na sala do lado, que é uma tragédia total, né? E aí, depois lá para perto de novembro, eu comecei a pensar assim comigo mesmo. Nossa, Daniel, legal, você está 9 meses no mercado de trabalho, finalmente está ganhando dinheiro pra caramba. E aí eu tô bem, porque essa é a ideia de todo mundo, tá bem. E o que vai deixar a gente bem? Muito dinheiro, né? E aí quando eu vou para esse hospital e vejo pessoas de classe média alta, e eu vejo que elas têm muito dinheiro, e daí quando a doença vem, elas percebem que elas não estão bem, né? E aí eu comecei a pensar assim comigo, caramba, elas têm muito dinheiro e não estão bem, né? E aí eu comecei a ficar muito confuso na minha vida, né? E aí muitos de vocês sabem que eu tenho um problema na coluna, e na época que eu queria me curar de qualquer jeito, procurei muitos especialistas e falei comigo mesmo que eu posso procurar os melhores, né? E nenhum especialista conseguiu falar para mim que ele ia conseguir resolver o meu problema, né? Daí eu falei assim, puxa, mas a gente não foi criado a pensar que quando a gente tem muito dinheiro a gente está bem? E eu estou percebendo que não estou bem, né? E aí eu comecei a ficar muito confuso, eu dei uma desestruturada nesse tempo. Puxa vida, então a gente olha de fora aqui, parece que vai tudo de bem a melhor. Você tem sucesso, você é um cara bonitão, você é um cara As meninas sarado. Que não entendem isso. Tá recebendo bem, tá com tudo em dia, né? E de repente você encontra 2 malucos que resolveram abrir mão do que a gente chama de conforto, porque eles querem seguir a Jesus. E isso parece que deu uma desconcertada, um incômodo na tua vida, né, cara? Uhum. E aí eu percebi que eu era mais um
cristão nominal, porque eu pensei assim, nossa, Daniel, você vai ser capaz de fazer isso algum dia? E eu falei assim, nossa, com toda certeza não. Nunca vou largar minha carreira para ficar lá falando de Jesus o dia inteiro. Né? E aí eu percebi que esse cristianismo que eu vivi há 27 anos tinha alguma coisa errada. Ainda não sabia o quê, mas tinha alguma coisa errada nesse cristianismo. Né? Puxa vida. Isso. Aí a ficha caiu. Aí a ficha caiu. Vamos ver se a ficha cai. Isso, caiu. Legal. Né? Então, temos um convidado especial que vai passar no vídeo aqui agora. Vamos ouvir uma palavrinha de John Piper sobre esse assunto que estamos conversando. There are millions of nominal Christians who are not born again and who believe God loves them and are on their way to hell. And the difference between them and a born-again believer is what's at the bottom of what makes them happy. As you penetrate down to what makes them happy, and you get to the bottom, it's different for a born-again person and an unborn-again person. Millions of nominal Christians have never experienced a fundamental change in the foundation of their happiness. They haven't experienced it. They go to church for other reasons. Caramba. Então o que ele está afirmando aí com todas as letras é que há milhões de cristãos nominais. E cristão nominal não é cristão. Cristão nominal é alguém que é membro de igreja, alguém que pode dar aula na igreja, alguém que pode pregar na igreja, alguém que pode tocar no louvor. E nem por isso uma pessoa que encontrou esse tesouro escondido que a parábola está falando. É alguém que está acostumado com a vida cristã, com a vida evangélica, fala amém, glória a Deus, aleluia, senta na hora certa, levanta na hora certa, bate palma na hora certa, mas acostuma com isso e isso não faz sentido para a vida dele, porque isso não leva mais perto de Deus, porque falta o principal, falta o essencial, falta o encontro pessoal com Jesus Cristo. Dan, a partir desse incômodo surgiu uma busca, não surgiu? Surgiu, né? Então eu gosto de solucionar problemas, né? Então quando eu tô com alguma angústia eu preciso dar algum jeito de solucionar, porque senão eu não fico quieto, né? E aí eu fiquei perguntando muito em casa. Nessa época meus pais estavam viajando, então eu fiquei sozinho em casa e eu não estou acostumado a ficar sozinho, então aquele silêncio, né? Então foi muito tempo para pensar e eu ficava assim, nossa, que esses dois meus amigos viram em Jesus, que eu até hoje não consegui ver. O que foi isso, né? E aí, eu gosto muito de ouvir as palestras do Ricardo Agreste. Daí, numa das noites eu ouvi uma palestra do Ricardo Agreste, e num pedaço ele falou assim, gente, às vezes a gente é cristão há tanto tempo, e a gente tem nossos colegas do trabalho que não são cristãos, ou a gente tem nossos familiares que não são cristãos, nossos amigos, e a gente não sente mais nenhuma vontade em falar de Jesus, a gente não tem essa urgência de falar de Jesus para essas pessoas, né? Por que será? Eu fiquei pensando, por que será? Não tenho mais vontade de falar de Jesus para nada. E aí ele perguntou assim, será que Jesus ainda fascina a sua vida? Né? E ele repetiu essa frase umas 3 vezes, e isso martelou na minha cabeça. Né? E foi engraçado, porque eu ouvi isso em novembro, e até hoje eu lembro. Né? E aí quando eu parei para pensar, putz, Jesus ainda fascina a minha vida? E como eu estava sozinho, não precisava manter a minha pose para ninguém, eu respondi na lata. Eu falei assim, não fascina mais a minha vida. Né? E quando eu cheguei à conclusão que não fascinava mais a minha vida, nossa, deu uma doída no coração. Né? E aí é um negócio, né, que eu como sou anestesista, né, então médico é frio, é duro, né, e eu sou um cara que eu não choro pra nada, né, e foi engraçado que daí desde novembro eu costumo brincar que eu virei um muro de lamentação de repente, né, e os choros no começo eram choros muito ruins, assim, de tristeza,
mas agora vem cada vez mais assim um choro de alegria assim pela mudança de atitude que tem tomado na minha vida, né? Então, pedi para Jesus, orei muito para que ele fascinasse de novo a minha vida, né? E quando eu orei muito dessa forma, eu comecei a pensar no amor de Jesus de novo, né? E aí, bom, como as meninas não perceberam, eu sou muito bonito, né? Só que eu não tenho namorada ainda, né? E aí um dos assuntos interessantes que eu fico pensando assim é quando a gente fala no amor, né? Ah, porque a minha pessoa tem que ser assim. Não, a pessoa que fica comigo, não, tem que ser inteligente, tem que ser bonita, tem que ser rica, porque daí eu trabalho menos, né? E aí tem que ser assim, assim, assado, assim, assim, assado. E quando eu achar essa menina perfeita, nossa, é o amor ideal que eu quero para minha vida, né? E aí eu comecei a pensar no amor de Jesus, né? E aí eu falei assim, não, mas tem alguma diferença no amor de Jesus e... o amor de Jesus é diferente do amor de uma pessoa, né? E aí eu resolvi ficar meio doido assim e falar assim, Daniel, o amor de Jesus é de verdade mesmo, né? E aí eu comecei a pensar assim, que a nossa família normalmente chinesa é assim, quando a gente gosta de alguém, os nossos pais sempre acham que essa pessoa não é a correta, né? Então, os nossos pais gostam de palpitar muito, né? Então, eu falei assim, puxa, acho que eu não sei quem que é a pessoa ideal para a minha vida. Quem sabe são os meus pais, né? Então, agora eu vou colocar vocês na roda um pouquinho, porque eu gosto de bater papo com vocês, né? E aí eu quero que algum pai fale da pessoa ideal para sua filha, né? Então, como a maioria não tem filho aqui, deixa eu ver, sobrou o Alex, sobrou o Vincent... Vai, tudo bem, vai. A Chupa já deu uma estressada lá no fundo. Então, Vincent, eu quero que você fale o seu genro dos sonhos, né? Quando você vê essa pessoa, você vai obrigar a Raquel a casar com ela, né? Mas deixa eu começar com uma pergunta, assim, pode ser anestesista? Pode ser anestesista, o genro ou não? Chega? O Vincent fala alto, o Vincent grita e dá um jeito. Como é que é? Depende da conta bancária. Isso é bom, porque eu também penso nisso, né? Na minha pessoa ideal. E meus pais também pensam nisso. Pô. Quantos cartões de crédito a pessoa tem aí? É verdade, então. é verdade. O genro perfeito para Raquel? Raquel? Perfeito. Quando você vê, você vai falar assim, Deixa eu Raquel ver. é esse o homem. Casa com ele. Daqui a 40 anos, deixa eu pensar como ele vai ser. Assim. Será que o Bill Gates tem filho também ou não? Tem neto, filho, né? Não, é sério. Daí não precisa ser só muito rico. Vamos ver com outras coisas. Alguém que ame a Deus, né? E ame a Raquel, seja honesto, bondoso, justo, né? Alegre, amoroso, carinhoso, né? Por enquanto tá batendo. Trabalhador, esforçado, carinhoso com ela. Mas bonito, pra mim não faz diferença. Justo, né? Tudo bom. A lista é meio grande, né? Você quer que eu continue falando? Tranquilo, né? Então, se vai ter, ainda não conheci ainda o genro perfeito, ainda, mas quem sabe ainda. Então, isso são normalmente características que a gente procura pro nosso casal, né? São características, ninguém quer ser assim. Ai, o meu genro preferido eu quero que seja um safado, um ladrão, um cara feio, pobre, miserável e que não a ame nunca e só explore ela. Ninguém quer, né? Uma pessoa assim. E daí, nesse ponto eu comecei a meditar muito no amor de Jesus e comecei a pensar assim, o amor de Jesus é de verdade, de verdade. E aí eu comecei o microfone. E aí eu comecei a pensar muito, e aí eu cheguei numa conclusão muito engraçada. Num desses dias lá em novembro, eu falei assim, nossa, Dan, pra você ser feliz, você já percebeu que você não precisa ter dinheiro, porque não te trouxe felicidade. Ah, mas agora o que falta é ter uma namorada. Então o que me falta é ter uma namorada, fenomenal. E aí quando eu parei na minha oração, eu falei assim, Dan, sabe o que você precisa para ser feliz? Você precisa namorar Jesus. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Namorar Jesus, né? Eu falei assim, ué, mas você não quer uma pessoa
rica e tudo que a gente tem vem de Deus. Você não quer uma pessoa que te ame a todo momento, mesmo quando você faz coisa errada, coisa errada, coisa errada e coisa errada. Você não quer ter uma namorada para sempre te perdoar toda hora. Legal. Você não quer ter uma pessoa que ande com você e sempre queira o seu melhor e guie os teus passos, né? Você não quer uma pessoa assim? Eu falei assim, quero. Eu falei, aí ó, Jesus. Daí eu pensei assim, não, mas é diferente. É diferente. Não é a mesma coisa. E aí, quando eu fui pensando mais a fundo assim no meu coração, eu percebi assim, sabe por que, Daniel, você acha que é meio diferente? Porque eu acho que você não acredita muito nesse amor de Jesus de forma real, né? E aí, nossa, aí começou, né? Aí começou um choro meio diferente. Primeiro era um choro meio de tristeza, porque Jesus não fascinava mais nada na minha vida, apesar de saber todas as histórias da Bíblia, né? E depois começou um choro meio de alegria em perceber que tem um Deus tão próximo da gente e que muitas vezes a gente não dá bola para Ele. Mas Ele mesmo assim está perto da gente para nos amar, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia de novo, né? E comecei a ler principalmente assim os momentos da crucificação, né? Então eu lembro assim no comecinho que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas, e depois um pouquinho antes de ser preso, Jesus deixou Pedro lá para vigiar por ele enquanto ele ia orar lá na frente, e Jesus voltou e ele estava dormindo, e aí Jesus ficou meio bravo, falou a mesma coisa para vigiar de novo, foi orar, e quando voltou estava dormindo de novo, e daí eu percebo assim, putz, até os discípulos que eram tão próximos de Jesus, eles meio que quebravam essa mão, assim, nossa, né? E daí eu pensei assim, nossa, se eu fosse Jesus, eu ia parar com aquela obra, né? Pode parar tudo. Olha esses caras, né? Eu faço tanto sinal, né? Aí eu continuei lendo, né? E aí tem aquele trecho aqui daí, o pessoal coloca uma coroa de espinhos e coloca um manto em Jesus, e os soldados se prostram na frente dele para dar uma tirada na cara de Jesus, né? Para falar assim, salve, rei dos judeus, e depois eles cuspiram em Jesus, e quando eu li assim, cuspiram em Jesus. Aí eu penso assim, putz, quando foi a última vez que alguém cuspiu em mim? Aí eu falei assim, cara, nunca ninguém cuspiu em mim. Eu fico muito mais bravo com muito menos no trânsito, né? Imagina só alguém cuspir em você, né? E aí eu fiquei assim, nossa, esse Jesus está muito louco, né, em continuar essa obra.